Fala pessoal, eu sou a professora Melissa, professora de literatura do Sou Mais Edu. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os tipos textuais. Primeira coisa, por que eu preciso entender o que são tipos textuais e posteriormente o que são gêneros textuais? Tipos textuais eu preciso entender para a compreensão do meu texto. Eu preciso entender qual que é a intenção, qual que é a funcionalidade, qual que é a função comunicativa do meu texto. E para isso eu preciso entender quais são os tipos que são oferecidos, né? Para que eu consiga entender aquilo que o meu locutor quis me dizer. Eu consigo entender a partir do momento que eu entendo todas as estruturas, consigo identificar qual é, então fica mais claro compreender ali o texto que o autor quis dizer. Fechado? Como que funciona isso na prática? Tipologia textual, ela está relacionada a regras estruturais, regras que sejam lexicais, regras que sejam de organizações estruturais, regras que sejam sintáticas. Por quê? Esses textos, eles têm umas características comuns, existem essas regras e eles são limitados. Então, eu tenho 5 tipos de estruturas sintáticas de textos. Quer dizer que um texto pode possuir só um, Melissa? Não, existem textos variados tipologicamente, certo? Então, olha só, as estruturas tipológicas textuais são narrativas, descritivas, instrutivas, argumentativas e expositivas. Isso gera algumas dúvidas entre até mesmo os linguistas. Por quê? Em alguns autores falam que pode variar de 4 a 9 tipologias textuais. Mas aqui a gente vê mais comuns são essas 5 aqui que são as mais trabalhadas. Por exemplo, muitas vezes a gente vai ver tipologia textual dissertativa. Mas a dissertativa, hoje também a gente pode chamar de argumentativa. Alguns chamam de expositiva, mas vamos trabalhar aqui com o comum, certo? Que não tem erro. Primeira coisa, tipos textuais. Então, eu já sei que os tipos textuais são elementos estruturais, sintáticos, que caracterizam um grupo de texto, certo? O primeiro deles que nós vamos falar é o gênero textual narrativo. O gênero textual narrativo, ele conta com uma estrutura sintática, lógica e estrutural que contém tempo, espaço, personagem, narrador. Então, todo texto que possuir essas características será um texto narrativo. Quais são esses tipos de textos? São fábulas, romances, são piadas, sempre que possuir um narrador, principalmente, esse narrador pode ser um narrador ativo, pode ser um narrador personagem. Então, existem vários tipos de gêneros textuais posteriormente aqui, mas a tipologia será narrativa, beleza? Uma próxima oportunidade a gente vai falar sobre quais são os gêneros, mas agora vamos focar na tipologia. Antes de conhecer os gêneros, eu preciso conhecer a tipologia. O gênero vai estar dentro da tipologia. Fechado? Vamos lá então. Segundo tipo textual é o texto descritivo. O nome também, assim como o narrativo que fala em narrar, fazer com que o personagem tenha uma ideia, ele idealize ideias, ações que podem ser imagináveis ou não imagináveis. O descritivo, ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre textos que têm a finalidade de descrever algo ou alguém. Essa descrição é para que fique mais claro e que o leitor, ele mentalize, ele consiga visualizar aquilo que está sendo falado pelo autor, certo? Essa descrição ela pode ser feita de forma objetiva ou subjetiva, dependendo de qual que é o objetivo. Às vezes, em um poema, por exemplo, que trabalha mais com a subjetividade, vai trazer a descrição subjetiva. Mas, em outras vezes, também pode trazer
uma descrição objetiva. Quais são as descrições objetivas? É quando eu trabalho, por exemplo, eu trabalho com classificados, eu trabalho com receitas culinárias. Receitas culinárias eu vou trabalhar com texto descritivo para descrever como que vai funcionar, principalmente no modo. Eu tenho lá a lista que vai entrar no instrutivo e depois eu tenho o modo de usar. Tá vendo como a tipologia textual ela trabalha de forma conjunta ali? Não quer dizer que um texto ele tem que ser somente uma tipologia textual, ele pode trabalhar com essas várias referências aí que eu tenho. Então, o texto descritivo é esse, para fazer, principalmente, olha, o texto descritivo ele pode trabalhar aqui também dentro da narração, quando o narrador para um momento a sua narração para descrever algo que está acontecendo ali, que faz parte da sequenciação lógica do texto. Então, o texto ele vai ter uma tipologia predominante, mas ele pode ter outras várias subsequentes presentes, beleza? Depois que eu falei do descritivo, descrever, então, passar de forma clara ou subjetiva para o leitor, eu vou falar do texto instrutivo. O texto instrutivo, o nome também, olha, os nomes são muito explicativos, então fica fácil da gente entender, né? O texto instrutivo também pode ser chamado de prescritivo e também pode ser chamado de explicativo. Por quê? O texto instrutivo, olha o nome, instruir. Então, a função dele é instruir, é criar uma sequenciação que o meu leitor precisa fazer. Não necessariamente ele é obrigado, mas em algumas vezes, como no prescritivo, quando é uma prescrição médica, você precisa seguir aquilo que ele faz. Então, é uma sequenciação de ordens. Quando eu falo de instrução, é isso. Quais são os textos instrutivos? Bula de remédio, também entra a receita culinária aqui, olha, ele vai me instruir como que funciona essa receita culinária. Eu posso falar de instrutivos, eu posso falar de propagandas, eu posso falar de manuais. Então, quando eu falo de texto instrutivo, são ordens que são dadas para alcançar um objetivo. Beleza? Argumentativo. Esse aqui eu tenho que saber na ponta da língua, né? Porque se eu falo de texto argumentativo, eu estou falando de redação. Ah, lembrei lá da redação, a Melissa também dá aula de redação. Então, se você ainda não viu as nossas aulas de redação, procura aqui no canal, conheça as nossas aulas. Teve alguma dúvida? Você sabe o que tem que fazer, né? Acessar o site de Sou Mais Edu, entrar lá, conhecer os nossos planos, ver aquele que mais se encaixa com você. A gente tem intensivo, tem extensivo, o que for melhor para você. Mas eu tenho certeza que entrando lá você vai conseguir tirar todas as dúvidas que você tem aqui. Porque às vezes a gente traz aqui de uma maneira mais resumida, porque é uma dica para dar uma relembrada, mas tem muitas dúvidas aqui, abre um monte de questionamento. Esses questionamentos vão ser respondidos na hora que você acessar lá e a gente juntos começar as nossas aulas. Fechado? Então, não perde tempo não, vai lá. Argumentativo, então. Texto argumentativo, então, eu sei de quê? Redação. A redação, ela tem como objetivo fazer o quê? Falar sobre algo e esclarecer, convencer o leitor. Os textos argumentativos, eles farão isso também. Eles têm como objetivo convencer, esclarecer as coisas para o meu leitor. Quando eu esclareço algo, eu tenho um objetivo com aquilo ali, né? O objetivo principal é convencer esse meu leitor. Quais são os textos argumentativos? Eu tenho sermões, eu tenho monografias, eu tenho redação dissertativa argumentativa. Então, quando a funcionalidade do texto for convencer o leitor, provar algo, trabalhar com essa questão de expor, mas com o objetivo de convencer, argumentar, provar, eu estou falando da tipologia textual argumentativa. Vem fazer aula de redação também, hein? Depois eu tenho o texto expositivo. O texto expositivo, o nome também é explicativo, é expor algo, é explicar algo. Diferente de falar algo e esclarecer, agora eu estou expondo algo, eu estou explicando. O texto expositivo é aquele que vai explicar, a função dele é explicar algo. Quais são esses tipos de textos? Livros didáticos, eu tenho
conferências, eu tenho aulas expositivas. Uma aula, por exemplo, é um texto expositivo. Uma aula que não tem prática, ela conta com textos expositivos. Eu tenho dicionários, são ótimos textos expositivos, onde ele vai explicar o significado da palavra. Então, tudo aquilo que estiver relacionado à explicação, a expor algo, eu estou falando da tipologia, eu estou falando de textos expositivos, certo? Ah, Melissa, mas aí você falou vários textos aí depois. Ok, isso aí, quando parte daqui para baixo, os exemplos de tipos textuais, eles são gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles são textos de características comuns, mas a gente vai falar isso em uma outra oportunidade, uma outra aula. Por quê? Eles são inúmeros textos, enquanto os tipos, eles são limitados. Os tipos, eles se caracterizam por estruturas sintáticas, regras de estruturas sintáticas comuns também. Então, eu tenho regras de estrutura sintática para o tipo textual narrativo, para o descritivo, para o instrutivo, argumentativo e expositivo. Enquanto, quando eu falo de gêneros textuais, eles são abertos, eles vão de acordo com o que o autor, com aquilo que o autor quer escrever. Então, ele pode variar com tema, ele pode variar a estrutura, ele pode variar tudo. Só não pode variar quanto à estrutura, tempo verbal, a colocações frasais e etc. Beleza? Ficou claro pra gente aqui o que são os tipos textuais? E agora, por que eu preciso entendê-los? Porque fica mais fácil a partir do momento em que eu leio um texto. Principalmente, olha, a gente está falando de prova de linguagens. Quando eu leio um texto e eu consigo identificar que ele é um texto argumentativo, eu já sei qual que é a funcionalidade, que é o quê? Convencer, provar. Então, eu já sei que algo que esteja relacionado à minha resposta vai ser sobre convencer o meu leitor. Fechado? A mesma coisa narrativo. Se eu tenho um texto de característica narrativa, então, a partir do momento em que eu consigo identificar a tipologia textual do texto, eu sei que qual que é a função? Narrar ações que sejam imagináveis ou inimagináveis, certo? Reais ou imagináveis. Se eu consigo identificar essa característica geralzona aí, então fica muito mais fácil de compreender aquilo que o autor quis me dizer. Fechado? Então, não esqueça, você vai precisar disso o tempo inteiro para resolver as nossas questões de linguagens. Linguagens têm a ver com comunicação. As comunicações são feitas através de textos escritos e textos não escritos também. Nem trabalha muito com propagandas, trabalha muito com imagens e a gente precisa ser capaz de interpretar esses tipos textuais aí. Fechado? Então, até a próxima e não deixe de acessar o site e conhecer os nossos planos, fechado? Tchauzinho!